começar a aula de hoje, a gente precisa botar os pingos nos is, né? A gente já caminhou por um bom período, já foram 2 semanas, e tá na hora da gente parar um pouco e retomar tudo aquilo que a gente já viu. Então vamos lá. A gente começou com a definição de preço, de custo, a gente viu que preço é diferente de custo, que eu tenho que embutir o lucro. A gente viu também que o custo ele é dividido em direto e indireto, e aí a gente pegou o custo direto e começou a estudar ele. Estudou um negócio que chama composição unitária dos custos. Então, a gente verificou o seguinte, a gente verificou que a nossa obra ela tem uma gama muito grande de serviços e para a gente se organizar e efetivamente produzir um orçamento bem feito, a gente precisa dividir certinho esses serviços e fazer a composição unitária dos custos. Na aula da semana passada, nós vimos justamente aonde buscar essas composições unitárias dos custos. Né? Na nossa base SINAP a gente aprendeu a usar a base SINAP. Objetivo da nossa aula dessa semana: quantificar. Então agora a gente já sabe aonde buscar as composições, agora a gente precisa quantificar os serviços, saber quais os serviços que eu preciso para cada etapa da obra e como é que eu vou quantificar eles, né? Tomando como plano de fundo um projeto. Então, vamos lá, solta a vinheta! Agora sim, a gente vai começar a nossa aula, critérios de quantificação. Pessoal, critérios de quantificação é um assunto muito extenso. A gente vai dividir eles em 2 ou até 3 etapas, tá bom? Então a gente vai passo por passo, não vamos perder então o fio da meada, tá? Então hoje a gente começa com os critérios de quantificação. Qual vai ser a metodologia? Nós vamos trabalhar em um projeto que vocês estão vendo aqui, um projeto real, tá? E a gente vai fazer o orçamento dessa casa. Bom, como que a gente vai fazer isso? Nós então preparei uma tabela especial para vocês, já retirei todas as composições da SINAP, então aqui tá todos os códigos ali da SINAP, para gente, se a gente quiser ir no catálogo, a gente tem acesso também, né? E a gente só vai ter o trabalho de quantificar. Para essa primeira semana nós trabalharemos com a etapa da aula 1, serviço inicial, aula 2, fundação, e aula 3, superestrutura, viga, pilar e laje. Então, já selecionei as composições para vocês. O que a gente vai fazer agora? A gente vai quantificar. Então, a gente vai passar serviço por serviço, verificando como a gente faz para quantificar. Essa tabela vocês terão no Moodle. Vocês terão também este projeto no Moodle e vocês terão também o sumário de publicações. É nesse espaço, nesse PDFzão que a Caixa dá pra gente, que a gente consegue consultar cada composição e verificar como a gente vai quantificar aquele serviço. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, vamos para os serviços iniciais, tá bom? Então vamos primeiro conversar um pouco sobre o projeto. Gente, o projeto é de uma casa térrea, tá? Então tudo que a gente for colocar aqui, a gente vai estar imaginando uma casa térrea convencional, tá bom? Isso vai modificar se eu tiver uma residência sobradada, se eu tiver uma residência de maior padrão. Esse projeto aqui ele tem 90 metros quadrados ou 100, algo do tipo. Então ele é um projeto já de menor porte, tá bom? Então a gente vai trabalhar nessas circunstâncias e a gente vai verificar que a depender do projeto a gente vai precisar mudar o como a gente quantifica, tá bom? Então todos os exemplos que a gente está dando aqui vai ser relativo a um projeto, né, de pequeno porte, tá bom? Todas as considerações que a gente vai fazer vai ser referente a um projeto de pequeno porte. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa tabela, agora a gente vai
item por item. Primeiro item aqui, ó, kit de cavalete para medição de água. Então a gente está nos serviços iniciais. Vamos imaginar que eu cheguei no meu terreno e não tem nada, só tem mato. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu preciso pedir a água e preciso pedir a energia. Então, para isso, eu preciso ter os meus padrões de entrada que a concessionária exige. Então, a gente vai começar aqui quantificando o kit de cavalete, tá certo? Kit de cavalete para medição de água, entrada principal em PVC soldável, diâmetro nominal de 25 ou 3/4 de polegada, fornecimento e instalação. Prestem atenção, exclusive hidrômetro. Opa, então eu não tenho hidrômetro aqui, ó, mas olha só como eu fui esperto, olha a segunda composição, é a composição do hidrômetro, beleza? O que a gente precisa então? Quantos kits de cavalete a gente vai ter para essa edificação? Gente, muito simples, né? É uma edificação só, a gente vai ter um padrão de entrada só. Se fosse uma residência multifamiliar, teria outros padrões de entrada, tá bom? Então no caso é só um, a gente sempre precisa prestar atenção aqui na unidade do serviço, né? Verificar aqui, a gente vai ver que o kit cavalete, né, é todas essas peças, mas não tem o hidrômetro, ok? Que a gente vai trabalhar na segunda composição. Gente, aqui a quantificação é muito fácil, ela é 1, a gente sabe que ela é 1, tá? E aí, a hora que eu colocar, eu já fiz todas as contas, porque essa composição a gente já sabe fazer, já sabe calcular, tá bom? Aqui vocês prestem atenção, pessoal, vocês só podem mexer nas células amarelas, né? Porque vai que a gente faz alguma coisa errada, tá bom? Mas quem quiser desbloquear a planilha, a senha é IFISP, tudo minúsculo. Bom, maravilha então, quantifiquei. Gente, se eu tiver qualquer dúvida de quantificação, o que eu faço? A gente vem aqui, kit cavalete, 95635. Bom, 65935. Se a gente for lá no catálogo da Sinap e procurar por esse código 95635, a gente vai ver aqui o kit para cavalete e vai ver que ele está dentro dos itens sistemas de medição. E como que eu faço para descobrir o critério de quantificação que a Caixa adota? Então eu venho aqui no sumário de publicações e pesquiso em sistemas de medição. Sistemas de medição aqui, ó. Olha aqui, hidrômetro, sistemas de medição. E aí ele vai me abrir um outro PDF, onde eu vou procurar esse mesmo código. E aí eu acho aqui, ó, kit de cavalete para medição. O mesmo serviço. E aqui ele vai me dar uma enormidade, né, de informações. Então aqui tem todos os tipos de kits de cavaletes que eu tenho, tá? Então se eu estiver procurando uma outra composição por meio desse infográfico aqui, a gente consegue algumas informações, tá? Então aqui ele dá os insumos, os equipamentos e os critérios para quantificação. Então vamos lá, ó. Aqui é fácil, né? Utilizar a quantidade de kit de cavalete para medição de água, entrada principal em PVC soldável. Então, simples assim. Considera-se kit cavalete para medição de água, entrada principal, componente localizado entre o ramal predial e alimentador. Então, olha aqui, ele já dá até, né, o nosso esqueminha, critério para aferição. Já te dá dicas de como executar. Então, gente, esse sumário de publicação, ele não é apenas para auxiliar o nosso orçamento. Às vezes a gente tem alguma dúvida de execução, né? Então, tudo isso ele vai dar certinho para a gente. Então, a gente já sabe, né? Muito fácil quantificar, kit de cavalete é 1. O hidrômetro também vai ser 1. Vou colocar 1 aqui, ele já vai calcular. Olha só que legal, meus serviços iniciais eles já estão em R$265. Entrada de energia elétrica aérea. Escolhi bifásico, tá? Poderia ter escolhido trifásico. Também tem. Na Sinap também tem trifásico. Com caixa de embutir, cabo de entrada de 25 milímetros. Pessoal, aí é que tá. Pra gente acertar
da melhor maneira possível o orçamento, a gente precisa estar com os projetos complementares em mãos, né? O projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, tá bom? No caso aqui, a gente está pegando uma situação bem real, né? Só estamos com o arquitetônico. Então aí está o nosso grande desafio. Qual é o nosso grande desafio? É ter esse arcabouço técnico para entender mais ou menos que uma casa de 90 metros quadrados, eu vou usar uma entrada bifásico ou trifásico com cabo de 25 milímetros, tá bom? E tudo isso a gente consegue com o tempo, né? Com a experiência e obviamente estudando muito, tá bom? Então aqui é como se fosse assim, um chute, né? Esse diâmetro de 25 e disjuntor de 50. Mas a gente sabe que é um chute bem colocado. Por quê? Porque a gente tem um arcabouço técnico que a gente vai adquirindo com os estudos, com as leituras, com a prática executiva, né? E a gente sabe mais ou menos o quanto vai usar, ok? Então, mais ou menos ali, né, esse tipo de disjuntor, não incluso poste de concreto, tá bom? Então a Sinap, às vezes, ela não vai ter todos os serviços, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente teria que fazer? Nesse caso, pessoal, para o padrão de entrada, a gente teria, né, que adicionar aí na mão mesmo o valor do poste de concreto, tá certo? Bom, aqui, né, a imagem do poste de concreto. Então, o que essa composição está pegando? Ela está pegando toda essa caixa, com os disjuntores que vai dentro dela, o serviço de instalação, o cabeamento, né, o aterramento, tudo isso está contabilizado, exceto o poste de concreto, ok? Não vai ser sempre que a gente vai ter todas as respostas. Por isso que é muito importante nós adaptarmos a Sinap. A Sinap, ela não é a resposta para tudo, mas ela é uma boa guia, tá? Nesse caso aqui, a gente vai deixar sem o poste. Mesma coisa do cavalete, né? Eu vou ter um poste de entrada, porque eu tenho uma casa só. Até aqui tá muito fácil. A gente vai ver que vai começar a dificultar lá em fundações, tá? Então, espera a segunda aula, ó. Terceira composição. Limpeza mecanizada de camada vegetal. Ok? Então, o que acontece? A gente vai encontrar, né, o terreno com a vegetação, tudo certinho. Eu vou precisar fazer a limpeza e o acerto desse terreno, ok? Então, isso também está lá dentro de serviços iniciais. E olha aqui a unidade, metros quadrados. Então, ora, eu vou precisar limpar todo o meu terreno, né? Se eu tiver alguma dúvida do critério de medição, vamos lá, 68525, vamos lá. Ele vai estar em paisagismo, olha aí, ó. Então, se a gente procurar aqui por paisagismo, nós iremos encontrar bem aqui paisagismo. A gente clica, pesquisa pela mesma composição, 98525, 98525, limpeza mecanizada de camada vegetal. Critério de quantificação, utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada da camada vegetal. Então, gente, o que a gente vai limpar? É o terreno inteiro. Então, olha só, primeira vez que a gente vê o projeto, né? Agora a gente vai ter que pegar o terreno inteiro. Eu não posso limpar só a parte que eu vou construir, né? Eu tenho que limpar inteiro. Então, eu venho aqui no meu AutoCAD, né? Vocês vão ter esse projeto também em imagem, em PDF, ok? Que vocês conseguem fazer essa medição do meio, da maneira algébrica, ok? Então eu vou medir todo o terreno, muito simples, essa parte de serviço inicial é muito simples. Medir aqui, ó, deu 221.8, 221.9 metros quadrados. Eu venho aqui e coloco na limpeza mecanizada 221.9. Beleza, pessoal? Uma coisa, a gente precisa fazer alguns ajustes, então é muito importante a gente saber. Se a gente pegar aqui, a hora do trator é R$ 47,00. Então, para limpar 221, tanto o trator quanto a esteira, a gente não consegue, né, nenhuma hora desses equipamentos. Então, você como um bom orçamentador, o que você poderia fazer? O mínimo de aluguel é 1 hora, né? Então eu poderia alterar aqui esse valor de 25 para 47 e esse valor de 15 para 114.
que é o aluguel mínimo da máquina. Ninguém vai alugar a máquina para você por 15 minutos, tá bom? Mas vamos deixar assim, né? Considerações feitas, vamos para frente, vamos para o próximo item. Então, eu já liguei a minha água, liguei a minha energia. Então, se eu quiser ligar a betoneira, se eu quiser ter água para o concreto, eu já tenho tudo isso. Já limpei o terreno. O que eu faço agora? Pessoal, mais e mais as prefeituras elas estão exigindo, antes de começar a obra, a execução de um sanitário provisório, ok? Então, isso aí, para os pedreiros e para os serventes utilizarem ao longo da obra. Então, a gente precisa quantificar, porque a gente vai precisar construir esse sanitário. Então, olha só, execução de sanitário e vestiário em canteiros de obras em chapa de madeira compensada. Então, o que a gente costuma fazer? Colocar realmente as chapas, né? Vai depender muito do tamanho da sua obra, né? Mas a gente costuma fazer uma ligação direto com o esgoto, que a gente já vai pedir para a concessionária fazer a ligação do esgoto. Mas aqui, vamos olhar para essa composição de execução de sanitário. Então ele vai ter uma fechadura, vai ter tubulações de esgoto, vai ser forrado, vai ter uma válvula de descarga, vai ter um vaso sanitário. Então ele realmente é um banheiro completo, tá? Isso a gente não costuma ver muito em obras de pequeno porte. Mas de qualquer maneira, vamos quantificar, né? Como se a gente fosse executar um banheiro nesse padrão. Nesse caso aqui, para a execução de banheiros provisórios em obras de pequeno porte, a gente não costuma colocar válvula hidra, fechadura e tudo mais, a Sinap não atenderia a gente. A gente teria que fazer uma composição auxiliar, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Metros quadrados. Ora, quantos metros quadrados eu preciso ter um lavabo, né? Então vai precisar ter uma piazinha e um vaso sanitário. Não sei, meu Deus, e agora? Gente, a gente vai utilizar as dimensões mínimas, né? Para tudo que eu não sei, o senhor Google sabe. Então o que a gente faz, pessoal? A gente vê aqui, ó, dimensões mínimas para lavabo. Não é banheiro porque não tem chuveiro, não tem necessidade de eu colocar o chuveiro, né? Então, olha aí, ó, a gente pode pegar aqui um layout mínimo igual esse aqui, 1 metro por 1,5, área 1,5 metro quadrado. Então eu venho aqui, eu coloco 1,5 metros quadrados, já vai dar um valor até considerável, né? R$1.000. Muitas vezes a gente nem vai gastar isso aí, tá bom? Mas uma coisa acaba compensando a outra. Por quê? Aqui no caso, por essa composição ela ser de um tipo de banheiro para obras maiores, a gente vai ver aqui, ó, válvula de descarga. Gente, no mínimo eu tenho que ter uma, né? Então a gente teria que colocar aqui no mínimo 180. Então no caso dessa execução, né? E aqui a gente está com R$4,72. A gente acabou não quantificando nenhuma válvula de descarga. Mas nesse caso o valor ele acabou empatando, tá? A única coisa que eu quero deixar bem claro com vocês: essa composição ela não vai atender o que se faz em obras de pequeno porte. Mas, na hora que a gente coloca um e-mail aqui, ela dá um valor legal. Esse valor ela é bem compatível com a realidade. E como que eu sei disso, né? Porque a gente vai pegando, né, com a prática, um pouco de noção de grandeza, beleza? Bom, vamos continuar aqui com os serviços iniciais. Então aqui você vê que ela considera muita coisa, né? Até instalação de quadro de disjuntor. Aí a gente vai para a locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábua corrida, pontaletadas a cada 2 metros. Então, opa, vocês já viram comigo, né? Vamos ter que executar o gabarito de tábua corrida para fazer a locação da obra, porque a partir que o gabarito está lá, a gente já pode entrar com a parte da fundação, que é matéria para outra aula. Então, olha aí, como que a gente quantifica gabarito? Pessoal, gabarito é quantificado em metros. E aí, né, como a gente faz? Gente, gabarito, quantificação de gabarito. Eu vou
priorizar por fazer um quadradão, tá? Eu não vou ficar quebrando. Mesmo que a minha área construída seja quebrada do jeito que está aqui, eu vou fazer o gabarito de maneira quadrada, tá bom? Espaçando 1,5 das laterais. Então, isso aqui é uma consideração que a gente faz. A gente vai ter que fazer em todas as quantificações essa consideração. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a minha área construída e espaçar em 1,5. E quando tiver colado ao muro, aí não tem como, né? Se aqui tiver um muro de divisa que já tem uma edificação, eu não consigo jogar o gabarito para fora, né? Eu tenho que jogar o gabarito colado no muro de divisa. Mas se não tiver muro de divisa, 1,5 para cada lado. Vamos aplicar no nosso projeto. Pessoal, o que acontece na nossa planta baixa aqui, ó? Se a gente medir a distância da parede até a divisa, ela é exatamente 1,5 m. Deixa eu mudar aqui. Essa distância aqui, ó, ela é exatamente 1,5 m. Olha aqui, ó, distância X, 1,5 m. E aqui 1 metro. Então o que a gente vai ter que fazer? Nesse caso dessa casa, a gente vai ter que colar o gabarito em toda essa parede, tá legal? E aqui, né, também. Por quê? Porque aqui a construção ela está colada no muro de divisa. Então, nesse caso específico, o gabarito vai circundar todo o terreno da nossa casa. Eu vou construir aqui para vocês verem. Então, qual vai ser o caminho do gabarito? Vou fazer de azul aqui, pessoal. Então, ele vai ter que vir, né, circundando toda essa casa. Vamos lá, polilinha. Então, ele vai ter que vir aqui até o final. Por quê? Porque eu tenho construção até o final aqui, ó. Lembra que eu não preciso ficar quebrando o gabarito? Venho aqui, continuo aqui até lá na frente, certo? E faço aqui essa parte. Bom, maravilha. Então, meu gabarito ele vai circundar nesse caso específico, né? Se a minha construção estivesse no meio do meu lote, aí eu faria um quadradinho, 1,5 espaçado para cada lado, como a gente viu aqui no nosso slide. Bom, legal. Vamos medir, né? Fechando aqui, ó, olha só, ali embaixo a gente vai ver que deu 60,5 metros de gabarito. Eu venho aqui e coloco 60,5. Opa, 60,5. Maravilha, vou gastar para gabarito R$ 2.279. Beleza, pessoal? Então a gente fechou a quantificação de serviços iniciais. Ramal de entrada, de água e energia, banheiro provisório, limpeza do terreno e gabarito de tábua corrida. Beleza, pessoal? Próxima aula a gente continua com fundações aí, que fica um pouquinho mais complicado.